Primeiro eu queria agradecer o convite, né, parabenizar a diretoria do Centro de Imagem pela oportunidade. Esse dia está sendo ótimo e tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós. Agradecer a Alexandra, a Luísa também pela presença. Eu vou falar sobre a avaliação por ressonância das lesões ovarianas, sobre o ORRADS. Eu botei primeiro essa imagem só para mostrar que a gente tem vários sistemas de padronização, né? O ORRADS é um deles, é um dos mais recentes, inclusive, e é muito importante a gente usar, porque ele unifica a linguagem, padroniza o atendimento, os radiologistas, usando o léxico, a gente fala todo mundo parecido, melhora os parâmetros do diagnóstico. Então, eu acho que é muito importante para a nossa prática radiológica você usar essa padronização. Melhor, né? Pode ser. Então, o que acontece com o ovário, gente? O ovário ele é meio frustrante, né? Às vezes, eu me sinto igual essa bonequinha aqui do filme, porque as lesões são muito semelhantes. Muitas vezes, o diagnóstico, você não consegue dar um diagnóstico histopatológico, aí você fica lá, lesão cística, multiloculada, e aí fica aquela coisa descritiva, e aí você... E agora? O que é isso que eu estou vendo? Como é que eu posso melhorar o meu laudo? Eu coloquei até aqui alguns exemplos que eu peguei na literatura, na internet mesmo. Uma hidrossalpinge, que é uma lesão cística uniloculada, um cistoderoma seroso, uma lesão cística uniloculada. Então, o aspecto de imagem é igual. Como é que o meu laudo pode ajudar o médico que vai receber esse exame? A mesma coisa embaixo, 2 tipos histológicos diferentes, um linfangioma e um borderline, com um aspecto de imagem muito parecido. Então, eu acredito que as descrições padronizadas, o ORRADS, ele torna essa comunicação mais clara, mais fácil, ele minimiza um pouco essa frustração que a gente tem na hora de dar o laudo, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história de como começou essa classificação das lesões ovarianas. O início dessa classificação começou esse grupo de IOTA, não está dando para ver aqui direito, mas é um grupo internacional de análise de tumores ovarianos. Isso foi em 2008. Ele criou regras simples para a ultrassonografia. O ultrassom foi evoluindo de 2010 até 2020. A gente tem vários artigos até a chegada do ultrassom, do ORRADS por ultrassom. Se não me engano, em 2020, 2019, a classificação. E o ultrassom ele é ótimo. Ele é sensacional. Ele tem alta sensibilidade, especificidade, ele consegue excluir malignidade. Quando você tem uma lesão típica, por exemplo, um cisto hemorrágico típico, um dermoide típico, um endometrioma, ele resolve a questão, resolve o problema da paciente. O problema é quando essas características benignas não estão presentes no ultrassom. Aí, quem poderá nos ajudar, né? E é para isso que a gente tem a ressonância. A ressonância ela é um método multiplanar, então, às vezes, a gente consegue detectar muito bem a origem da lesão. Às vezes, na ultrassonografia, uma lesão que sai como anexial, na ressonância, na verdade, era um leiomioma subseroso. Então, ela consegue fazer essa análise anatômica muito boa, elimina a necessidade de acompanhamento ultrassonográfico. Então, uma paciente que tem uma lesão indeterminada na ultrassonografia, que você leva para a ressonância, muitas vezes você consegue, só com a ressonância, resolver se aquela lesão é benigna ou não. E ela tem uma especificidade muito boa para malignidade, porque ela detecta tecido sólido. A ressonância, quando a gente injeta o contraste e o tecido sólido ele capta, isso a gente aumenta a nossa especificidade para a malignidade. Muitas vezes a ultrassonografia fica um pouco limitada nessa detecção do tecido sólido. Então, esse aqui foi o primeiro artigo do ORRADS por ressonância. Ele foi da JAMA, do grupo da Isabelle Tomassini, que é uma francesa. Ela fez um estudo multicêntrico de 2013 a 2018. Foram 1.340 pacientes. Todas tinham lesões indeterminadas à ultrassonografia. Na verdade, foram 1.300 pacientes, mas o número de lesões foi muito maior, porque tinha pacientes com mais de uma lesão, de um ovário com uma lesão e um outro ovário com outra lesão. Então, foram mais de 1.500 lesões no total. E esse estudo foi muito bom, apesar do viés de seleção, porque todas as pacientes tinham lesões indeterminadas à ultrassonografia. Não foi um estudo que aconteceu na população em geral. Ele pegou um grupo específico de pacientes. Apesar de ter esse viés, ele validou a acurácia do ORRADS como um score de risco de massas anexiais. O ORRADS ele é
inicialmente, a proposta dele é ser um score de risco. Ele vai dizer o valor preditivo positivo daquela lesão ser maligna. Não é uma crítica, mas um problema inicial é que ele não tem recomendação clínica. Então, assim, você coloca um RADS 2, um RADS 3 e você não indica biópsia, você não indica controle. A gente acha que, provavelmente, as próximas publicações e mais estudos já estão sendo feitos com um grupo maior de pacientes, com a população em geral. As próximas edições do RADS já vão vir com recomendação clínica, assim como a gente tem o BIRADS, por exemplo, que já está consagrado há anos, que tem lá no final recomendação clínica, controle, biópsia. A gente acha que, num próximo momento, o RADS também venha com essa recomendação. E aí o ACR publicou em 2021 o léxico, né, das lesões, e esse ano, esse artigo aqui é de janeiro, não deu para ver aqui, ele é de janeiro desse ano, que é da Radiology, que já mostra o sistema de estratificação de risco, que nada mais é do que essa tabela aqui que a gente está vendo, onde a gente dividiu o ORADS 1 como sendo os ovários normais, sem chance de malignidade. O ORADS 2, as lesões praticamente benignas, que tem um valor preditivo positivo menor que 0,5%. ORADS 3, as lesões de baixo risco, com valor preditivo positivo em torno de 5%. ORADS 4, um valor preditivo positivo em torno de 50%, já um risco intermediário, e o ORADS 5, as lesões de alto risco, com um valor preditivo positivo de quase 90% de malignidade. Então, esse é o protocolo de exame que está no artigo da Radiology, é muito parecido com o protocolo que a gente já usa na clínica. Eu até achei interessante que eles não colocam o T2 coronal, a gente faz T2 coronal. E o interessante também do ORADS é que ele dá duas opções de contraste: o estudo dinâmico e o estudo não dinâmico, que é aquela aquisição só 30 a 40 segundos depois do contraste. Ele fala no artigo que o estudo dinâmico, sem dúvida, é fundamental, mas ele entende que, em alguns momentos, pode ser que não se consiga fazer esse estudo dinâmico, então ele classifica as lesões também com a possibilidade do estudo não dinâmico. Então, agora a gente vai falar de RADS, vai começar a destrinchar essa classificação. Eu vou começar falando de alterações muito malignas, vou falar do ovário normal, e aí depois eu vou falar das lesões sólidas com gordura, das lesões sólidas com realce e das puramente císticas. Então, se você abrir o seu laudo e você já começou o exame, né? Se você abriu o seu exame e você já começou com líquido livre, implantes peritoneais e fundo de saco posterior, essa massa no grande aumento, que a gente chama de aumento ao cake, né? Nada mais é do que esse espessamento nodular do grande aumento, que é o comprometimento peritoneal da lesão ovariana. Essa lesão é o RADS 5. A gente não tem nem dúvidas, não precisa nem ver o ovário, procurar a lesão ovariana. Se você já viu aquilo, você já está de frente para um RADS 5. Aqui é um caso que a gente tinha uma lesão ovariana, uma lesão com componente sólido, ela era cística, e ela tinha implante no recesso vésico uterino. No pós-contraste, a gente vê que você perde esse contorno anterior aqui, ó, da parede corporal anterior do útero por implante. Essa lesão, todos os casos que eu botei aqui são casos da clínica, e essa lesão, a gente não precisa nem fazer curva para saber, essa lesão é um RADS 5, por causa do implante peritoneal. E se a lesão for benigna, ela pode ser um folículo, um corpo lúteo, um cisto hemorrágico numa mulher na pré-menopausa? Eu botei essas perguntas aqui para falar principalmente da importância dos dados clínicos, né? A gente tem que saber se essa paciente usa hormônio, se ela tem ciclo anovulatório, se essa paciente está na menopausa, não está na menopausa. Para a gente poder responder essas questões, se o que a gente está vendo pode ser um desses achados, a gente tem a importância da história clínica da paciente. Então, esses aqui são os achados, o RADS 1, na verdade, são os achados, o ovário na pré-menopausa, que é o ováriozinho cheio de folículozinhos, o ovário na pós-menopausa, que é aquele ovário reduzido de volume, que pode ser aquele ovário todo preto no T2, só com estroma, mas que às vezes, ou melhor, em grande maioria das vezes, tem esse cistinho junto, que é um pequeno folículo residual. Esse cistinho, a gente não faz controle disso.
Esse achado é um achado RADS 1, você pode até descrever no laudo, mas ele é um achado benigno, então você pode botar que é um pequeno folículo residual, RADS 1, não é uma lesão cística pequena que mereça controle, tá? A gente tem aqui a definição de folículo, que nada mais é que o cisto menor ou igual a 3 centímetros, o cisto hemorrágico, que é a lesão que brilha no T2, que brilha no T1, que brilha na supressão de gordura e não tem realce, menor ou igual a 3 centímetros. E o corpo lúteo, que já é aquele cisto que aparece normalmente no metade do ciclo, né? Que a paciente tem um edema no estroma ovariano ao redor e um realce. As paredes são meio anfractuosas, é um aspecto bem típico de imagem, o corpo lúteo. E agora eu vou falar das lesões, então, sólidas. A lesão tem gordura? Se a lesão tiver gordura, a gente só tem 2 caminhos a seguir, só tem 2 opções. Ou ela vai ser o RADS 2, ou ela vai ser o RADS 4. Se ela não tiver realce pelo contraste, ela é o RADS 2, que é o teratoma maduro, que a gente já conhece sabidamente. E se ela tiver um componente sólido com realce, ela é o RADS 4. Então, aqui, ó, já estou dentro do RADS 4, estou com um risco intermediário, estou com valor preditivo positivo em torno de 50%. Esse aqui é um exemplo do RADS. A gente tem uma lesão grande, volumosa na pelve, com componente gorduroso. O asterisco nada mais é do que a gordura. E junto dessa lesão que tem gordura, tem essa área com componente sólido. Na subtração, que a gente faz com o pré e o pós-contraste, você vê que capta contraste. Então, nesse caso aqui, era um dermoide com um carcinoma de células escamosas junto. Aqui é um cisto dermoide, aquela imagem clássica também, heterogênea no T2, com sinal alto no T1 por causa da gordura, com queda do sinal na supressão de gordura e sem realce pelo contraste. Eu vou abrir um parêntese aqui para os teratomas maduros, porque assim, alguns teratomas maduros podem ter um discreto realce nodular dentro dele, e isso não transforma ele numa lesão RADS 4. É importante que a gente tenha um tecido sólido com realce dentro da lesão gordurosa para ela ser classificada como RADS 4, porque ela pode ser ou um teratoma imaturo, ou como o próprio exemplo do RADS que ele dá, né, um outro tecido maligno junto com um tumor dermoide. Tá? Vamos continuar. Então, a lesão não tem gordura. Se a lesão não tem gordura, ela tem componente sólido? Tem. E aí o RADS ele perde tempo descrevendo o que é tecido sólido. Tecido sólido são projeções papilares, nódulos, septos, paredes irregulares ou a lesão sólida propriamente dito. Finos septos e debris não são tecido sólido. Então, eu tirei essa imagem do léxico do RADS, em que ele mostra exatamente isso. O que é a definição de projeção papilar, a definição de nódulo sólido, cisto com septos e paredes irregulares. Então, não é aquela impregnação septal ou periférica homogênea, simétrica, contínua. É uma impregnação de umas áreas mais espessadas, outras áreas não tão espessadas. Ou o grande componente sólido no interior da lesão cística, ou a lesão sólida mesmo, completamente sólida ovariana, né? Mais de 80% do parênquima é lesão sólida. E aí a gente vai ter que avaliar como é que é o sinal dessa lesão no T2. A lesão tem sinal baixo no T2? O que é uma lesão com sinal baixo no T2? A gente vai ter que comparar com o músculo. Então, você vai pegar, vai olhar e vai ver qual o sinal da lesão em relação ao músculo. Se for baixo ou igual ao músculo, a gente diz que ela é baixo sinal em T2. Se for maior que o do músculo e não tão alto quanto o do líquido, a gente vai dizer que ela tem sinal intermediário em T2. E se tiver um sinal muito parecido com o do líquido, ela é uma lesão hiperintensa em T2. Esse caso aqui foi um caso até que a gente teve lá da clínica e eu achei interessante porque quando você olha a lesão, ela parece parece meio cística, porque ela brilha muito no T2, mas o componente sólido dela captava muito contraste no pós-contraste. Então, assim, nem tudo que brilha em T2 é cisto. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e sempre injetar contraste para detectar tecido sólido. Eu vou falar várias vezes aqui do contraste e, assim, para avaliação ovariana, para a gente dar o score de risco do RADS, a gente tem que ter o contraste. Se possível, com estudo dinâmico.
E aí a gente vai ter, avaliando essas lesões com tecido sólido com realce, elas vão poder ser ORADs 2, 3, 4 ou 5. Qual é a lesão 2? A lesão 2 é o fibroma ovariano, é o principal exemplo, é aquela lesão com baixo sinal em T2, baixo sinal na difusão, que praticamente não impregna contraste. O fibroma está aqui, é uma lesão ORADs 2, quase certamente benigna. E aí, aquele valor preditivo positivo variando em torno de 0,5%, né, para malignidade. E aí, não tem o sinal baixo no T2. A lesão tem um sinal heterogêneo na difusão, tem um sinal mais alto no T2. O que eu faço? Curva de realce de contraste, curva de realce da lesão. Isso não é difícil de fazer, isso a gente consegue fazer nos aparelhos da mesma forma como a gente faz curva de nódulo para ressonância de mama. O que a gente vai fazer? Você vai botar um ROI no tecido sólido e o outro ROI no miométrio, e aí vão ser 3 possíveis, o desenho de 3 curvas possíveis. Ou vai ser uma curva de baixo risco, que é essa curva que tem uma fase inicial lenta e ela tem uma fase persistente, mas assim, é sempre um realce muito baixo. Ou vai ser uma curva intermediária, que a gente chama, é uma curva que ela, no início ela chega a acompanhar o miométrio, mas depois ela faz um joelho e entra em platô. Ela nunca atinge a intensidade de sinal do miométrio pós-contraste. Ou a curva de alto risco, que é a curva que ela ultrapassa, no estudo dinâmico, na fase mais precoce, ela ultrapassa o miométrio e tende a ficar semelhante ou até maior que o miométrio nas fases mais tardias. Ah, Silvia, mas a paciente não tem útero. O ORADS, ele coloca essa observação e diz que as pacientes esterectomizadas, você vai fazer a curva, sim, e aí vai depender da experiência do radiologista fazer essa classificação aqui visual, né? Então, vamos lá. A lesão ORADS, vou começar com uma lesão ORADS 3, que é uma lesão que tem um sinal baixo em T2, difusão é um sinal um pouco heterogêneo na difusão, e aí quando você faz a curva da lesão, você põe um ROI na lesão e um ROI no miométrio, você vê que tem uma curva de baixo risco. Então, eu tô na frente de uma lesão que ela não é preta na difusão, ela é preta no T2, mas não é preta na difusão, e tem uma curva de baixo risco, ela ganha a classificação ORADS 3, que é aquele baixo risco, né? Quem é o ORADS 4? O ORADS 4 vai ser aquela lesão com componente sólido, que tem já uma curva um risco intermediário. Aqui está a lesão, aqui está a lesão, aqui está o ROI no miométrio, e aí faz o desenho da curva. E para as pacientes que não têm o estudo dinâmico, quem é o ORADS 4? São aquelas lesões cujo tecido sólido realça menos que o miométrio na fase de 30 a 40 segundos pós-contraste. Quem é o ORADS 5 são aquelas lesões com tecido sólido que realçam muito semelhante ao miométrio. Você vê que a curva de intensidade de sinal por tempo é uma curva de alto risco. Ou então que na fase 30 a 40 segundos pós-contraste, a lesão visualmente, pela análise visual, ela realça mais do que o miométrio. Eu coloquei aqui 2 casinhos. Esse que a gente teve lá na clínica, até ontem a Luísa me mandou o histopatológico dessa paciente. A gente vê, nessa aqui já é uma fase mais tardia do exame, que a gente tem o componente sólido da lesão ovariana impregnando menos que o miométrio. Então, pela classificação, essa lesão seria um ORADS 4. Só que aí a gente tinha o estudo dinâmico da lesão. E aí o estudo dinâmico da lesão, a gente vê que a lesão ela até cresce um pouquinho com o miométrio, mas ela mantém um platô e não fica maior do que o miométrio em nenhum momento. Então, é uma curva tipo 2. Pena que não ficou aqui, mas era um adenocarcinoma mucinoso, né? Esse outro caso aqui, a gente também já tem uma curva diferente, tá vendo? Ó, você tem uma curva que ela cresce com o miométrio e às vezes ela até é maior que o miométrio e ela tende a acompanhar o sinal do miométrio até nas fases mais tardias. Já seria mais um ORADS 5. E a gente, esse ano saiu na Radiology esse artigo, em março, dizendo que a curva de intensidade de sinal ela é mais precisa para o ORADS do que a avaliação visual. Então, é importante a gente ter o estudo dinâmico e tem que fazer a curva da área sólida que tem realce.
E se a lesão não tem gordura, não tem tecido sólido com realce? Ela é uma lesão puramente cística. E aí ela só tem dois caminhos. Ou ela vai ser o RADS 2 ou vai ser o RADS 3. Quem vai ser a lesão o RADS 3? São os cistos uniloculares, com alto conteúdo proteico, né, hemático, que tem um discreto realce pelo contraste, mas notem, não é aquele realce irregular, assimétrico, que eu falei, que a gente teria que caracterizar como tecido sólido. É um realce diferente, é um realce contínuo, é um realce simétrico em todas as paredes da mesma forma. Essa lesão é uma lesão ao RADS 3. Quem mais é o RADS 3? As lesões císticas multiloculadas, com várias lojas, algumas lojas que têm um alto teor proteico barremático, que pode ter um realce septal, mas é um realce regular, simétrico, que tem realce parietal simétrico. Aqui ele deu o exemplo dessa hematossalpinge, né? Algumas hematossalpinges simulam essas lesões multiloculadas com conteúdo hemático, tem esse realce periférico. Então, assim, as hematossalpinges ele coloca como lesão ao RADS 3. E quem vai ser o 2? 2 vão ser aqueles cistos hemorrágicos grandes. Lembra que eu falei que o cisto hemorrágico até 3 centímetros na mulher na pré-menopausa ele era o RADS 1? O cisto maior que 3 centímetros ele já entra na classificação como o RADS 2. Quem mais? O cisto, que tem um discreto realce parietal, também é o RADS 2. O endometrioma também é o RADS 2. A hidrossalpinge, sem conteúdo, né, a trompa dilatada, sem aquele conteúdo hemático, ela é o RADS 2. E o cisto paraovariano também é lesão ao RADS 2. Então, assim, eu não decorei tudo isso e ninguém precisa decorar, né? Que bom. A gente tem a calculadora do RADS, é só você digitar ali, já vai abrir, ela vai ficar fazendo várias perguntas. Tem espaçamento nodular do peritônio? Pode ser um folículo? Tem gordura na lesão? Não tem gordura na lesão? E aí, conforme você vai clicando nas opções, ele no final ele vai te dando o RADS da paciente. Então, ninguém precisa decorar nada disso do que eu falei. E é só ficar atento e responder direitinho que no final o resultado está ali. 1,5 ou 3 Tesla, quem é melhor? Quem ganha, né? Eu fui procurar vários artigos, principalmente falando sobre ressonância de pelve, e assim, a gente entende que o 1,5 é um excelente aparelho, mas a difusão do 3 Tesla, em alguns artigos, eles falam que ela se mostrou superior à difusão do 1,5 Tesla. Então, se a gente estiver tendo a opção do 3 Tesla, sem dúvida é melhor. E mensagem final, fica aqui que o RADS ele é um score de risco para avaliação de lesão determinada sem sintomas agudos. Então, assim, eu não falei de abscesso subovariano, eu não falei de prenese ectópica. Então, se você está lá na emergência com paciente com sintoma agudo, esse exame não vai ter o RADS, tá? Pedido médico, sempre, se possível, com indicação e suspeita clínica, para a gente direcionar o protocolo. Lá na clínica, os exames de pelve, a gente já faz de rotina o estudo dinâmico. Mas, por exemplo, se for abdômen e pelve, a gente faz o dinâmico no abdômen superior. Então, para fazer o estudo dinâmico da pelve, tem que estar escrito, né, avaliação de massa anexial, avaliação de lesão ovariana, para a gente poder mudar e fazer o estudo dinâmico não no abdômen superior, e sim na pelve. Lesões múltiplas e bilaterais, elas podem acontecer e são frequentes depois que você começa a ficar prestando atenção, e elas têm que ser caracterizadas separadamente, e a abordagem vai ser sempre com a lesão do score mais alto. Ah, Silvia, mas eu estou olhando aqui e eu vi que isso aqui é um teratoma maduro. Eu não posso botar que é um teratoma maduro e não botar o RADS? Pode. A ressonância ela permite isso. Você, às vezes, consegue diagnosticar o histopatológico olhando a lesão. Mas, se você puder botar o RADS e botar o diagnóstico como um teratoma maduro, endometrioma, é melhor para o seu laudo. Usar ou não usar o RADS? Eu vejo que, às vezes, alguns colegas ainda ficam um pouco mais resistentes, com medo. O radiologista ele tem muito medo de errar. Então, eu entendo, mas eu acho que a gente tem que perder esse medo de errar e a gente tem que usar o RADS. E, com certeza, à medida que mais estudos forem sendo feitos, a literatura vai aumentar. Eu tenho certeza que o RADS ele vão vir novas edições daqui para frente. E com certeza,
seguramente ajuda muito os pacientes. E essa comunicação com o colega que recebe o laudo. A gente vai evitar, muitas vezes, que pacientes que têm lesões benignas sejam submetidas para cirurgias desnecessárias e também... Ih, faltou luz. É porque está acabando, gente. Já estou acabando, tá vendo? Ó, já tá. Então, assim, a ideia é essa, assim, é evitar que pacientes que têm lesões benignas sejam submetidas a cirurgias desnecessárias, que mexem até com a fertilidade da paciente, e que a paciente que tem uma lesão potencialmente maligna seja encaminhada para um cirurgião oncológico para fazer uma citorredução adequada. Porque também não adianta, né? A paciente tem uma lesão e aí opera e não fez aquela limpeza ideal, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado e usar o ORADS para poder melhorar essa comunicação, fazer um atendimento mais assim, padronizado para essas pacientes. E acho que era isso. Acho que eu não tinha mais nada, não. Bom dia. Eu queria agradecer ao Leandro pelo convite. Foi ele que me convidou para estar aqui. E está sendo um prazer poder reencontrar vários colegas que eu não via há muito tempo e conhecer as radiologistas que eu só via o laudo, né, na ressonância, não conhecia. Agora eu já tenho contato delas, não vou parar de perturbar o Leandro, que eu peço para ele rever tudo para mim. Agora eu vou pedir para vocês. Eu sou Luísa, sou cirurgiã oncológica. Minha área de atuação é em ginecologia oncológica. Essa aula é muito interessante porque o ORDS veio para ficar, né? Assim como em tudo, então eu acredito muito. A gente ainda pega muito laudo sem, mas quando ele já vem, facilita demais. A gente já olha aquilo ali, já lê o laudo com outros olhos. Essa semana mesmo eu estava conversando até com o Raul, recebi uma paciente que tinha feito um ultrassom com ele, com um ultrassom de um ORDS 5, fez uma ressonância num outro local, que veio com ORDS, que eu achei legal, mas veio 4. Tudo bem, né? A gente tem essa... às vezes pode bater diferente, porque tem uma taxa aí do valor preditivo e de diferenciação que bate. Você não vai olhar só isso, tem todas as características, o marcador, tudo. Mas, para mim, o ORDS a gente pensa em duas coisas. Tem algumas tabelas que já vêm com algumas sugestões de segmento, de acordo. Não é ainda uma tabela tão firme quanto da mama, mas eles já dividem na pré e pós-menopausa a questão do controle, de quanto tempo fazer ultrassom de controle ou de ressonância, de acordo com as lesões que você está aparecendo. Então, a gente pensa nas meninas jovens, que com qualquer tamanho de um cisto dermoide, a gente sempre operava. Elas são jovens, a gente acaba afetando, às vezes, a reserva ovariana delas, tirando um cisto dermoide que não tinha necessidade de tirar. Então, a gente já tem esse apoio da literatura com uma tabela dizendo que a gente pode acompanhar essas pacientes. E a mesma coisa os cistos simples na mulher na pós-menopausa, em que bastava um cisto na pós-menopausa para você ir lá e tirar aqueles ovários. E você já tem também essa segurança, esse apoio de oferecer um controle a essa mulher, né? Ela vai repetir esse ultrassom daqui a um tempo, essa ressonância, e poder controlar. Então, já existe essa tabela que nos apoia. Eu queria te perguntar a questão justamente do teratoma maduro, que a gente sabe que a boa parte deles são tumores benignos, mas a gente tem um percentual pequeno, muito pequeno de um teratoma imaturo, e tinha essa questão sempre que tem que ter o histopatológico, tem que ter o histopatológico. Você trouxe agora que um é o ORDS 2 e o outro 4, mas assim, você consegue com segurança nos dar essa diferenciação ali, porque a gente acaba indicando ainda muito a cirurgia para cisto dermoide que talvez não fosse necessário. Olha, eu acho assim que... Tá ligado? Tá. Eu acho que sim, eu acredito que sim. A gente, às vezes, os teratomas maduros que têm esse discreto real, são aqueles nódulos, né, de Rokitansky, os nódulos que tem dentro deles, é um realce muito discreto, nada comparável a um componente sólido que realce muito contraste. No caso, o ORADS, ele dá até o exemplo que ele dá é de um teratoma junto com uma outra lesão maligna. Então, assim, eu acredito que sim, que a gente consiga, por imagem, só diferenciar bem o que é o ORADS 2 do ORADS 4. Isso acho que a gente vai poder acompanhar muito mais essas sim, jovens, sem né? dúvida. Que a gente opera muito o cisto dermoide desnecessariamente.
Outra coisa que eu acho interessante que ele já traz é que acima do 4, né, o 4 ou 5, a gente já tem um percentual acima de 10%. O 4, assim como o da mama, que o Rodrigo falou, também tem muita variação, né, de 10% a 50% de chance de ser maligno, e o 5 acima de 50%. Então, ele já recomenda que acima do ORDS 4 você encaminhe para um especialista, ou um ginecologista que faça ginecologia oncológica, ou um cirurgião oncológico, né, especializado, para que ele faça esse manejo, porque aí a gente traz a importância de você, nesse que você tem uma suspeição maior de ter malignidade, é primordial você trabalhar com a congelação com o patologista em sala, né? Assim, a gente que está habituado a tratar câncer acaba usando a congelação mesmo para o ORDS 2, né? Em todos, para não correr o risco de você deixar passado um diagnóstico e ter que operar essa paciente depois de novo. Então, eu acho que acima do 4 já não dá mais para ninguém trabalhar sem congelação, porque aí você já tem um risco real de ter um resultado de um tumor borderline, que você vai poder fazer um estadiamento ali que vai aumentar pouquíssimo a sua cirurgia, mas você vai fazer as biópsias, vai fazer o aumento, na pós-menopausa vai avaliar se vai tirar o útero ou não, e principalmente se vier com tumor maligno, já fazer aquela primeira cirurgia que a gente sabe que todos os trabalhos mostram pra gente que tem impacto. Então, ver ali um ORDS 4 ou 5, tem que trabalhar com congelação, um resultado que favorece a malignidade, fazer a cirurgia completa naquele momento. A gente já tem muito apoio científico mostrando que 2 cirurgias para essa paciente, né, a gente acaba tendo um impacto ruim no desfecho dessa paciente. A outra coisa que eu queria te perguntar foi continuando a aula da Amanda prévia, mostrando que a gente não precisa, né, do contraste para endometriose. E aqui no cisto do ovário é o oposto, a gente precisa. Só que o endometrioma, ele entra, né, na nossa classificação do ORDS e ele muitas vezes está associado às outras lesões. Então, nessa questão assim, de ter um endometrioma, se ficam seguras em fazer sem contraste ou a gente teria que fazer nessa mulher o exame contrastado? Olha, eu acho, eu confesso para você que, assim, para né, colocar o RADS, eu acho que a gente tem que ter o contraste. Eu posso até, enfim, conversar com outros colegas melhor, mas eu acho que a classificação, ela pede o contraste. Quando você está... Uma coisa é você estar numa investigação de endometriose e a paciente tem também um endometrioma. Agora, se for para avaliar especificamente a lesão do ovário, eu acho que tem que injetar contraste. Assim, mesmo sendo uma suspeita de endometrioma, se você para a gente ter a classificação, eu acho que tem que ter o contraste. Luiz, o que a Amanda falou, né? Na verdade, não é que a gente não vai fazer mais o contraste. A gente não vai fazer mais para todo mundo. Mas a gente vai estar junto lá avaliando na hora que fizer o exame, vai olhar, eu tenho um T2, tenho um cisto complexo, é um endometrioma, e aí a gente injetaria o contraste, entendeu? A gente não faz aquela história, não é mais do protocolo de todo mundo que é endometriose, contraste. A paciente entra funcionada, porque já faz o Buscopan, então assim, o Buscopan e o gel, normal, de rotina, então ela já entra funcionada porque fez o Buscopan. E na hora da avaliação, a gente vai ver o T1, T2, as sequências mais anatômicas, não, isso é só fibrose, é foquinho de sangramento, não precisa, tem uma lesão cística. Só lembrar que a gente tem associação de câncer com endometriose e com endometrioma, né? Então, nesses casos de endometrioma... uma lesão complexa, um endometrioma, a gente faz o contraste. E voltando nesse assunto anterior, para mioma e adenomiose, o contraste também não vai fazer falta? Voltando na cirurgia. Então, para o mioma, tem a questão da degeneração dele, né? Eu acho que para o mioma vale sim o contraste. A adenomiose a gente consegue até ver no estudo sem contraste. Mas eu acho que quando é para caracterizar mioma, eu gosto de injetar. Eu acho que tem que muitas injetar. delas também tem, né? Endometriose com mioma, endometriose com adenomiose. Eu acho que essa coisa da pelvic-endometriose é assim, mas assim, aquela paciente que tem endometriose sabidamente e ela faz controle. Essas pacientes são submetidas à ressonância às vezes de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Aí se toda vez que ela for lá, você pode injetar contraste, entendeu? Eu acho que é mais para essas situações também, que a paciente já tem diagnóstico e fica controlando aquilo ali todo ano injetando gadolínio, né? Então eu acho que é diferente daquela paciente que fez uma ultra e veio uma lesão que ela nunca tinha tido, apareceu alguma coisa que ela não tinha, né? Aí eu acho que vale a gente investigar, vale a gente injetar contraste. Agora, nesses controles de endometriose, que são muito frequentes, muito comum, acho que realmente a gente pode abandonar, né, assim, por um tempo. E a ação do radiologista não é só no laudo, é nesse momento da orientação do exame, quando os exames são feitos. Então, na hora que a gente acha que é necessário, a gente vai injetar. Então, em relação aos benefícios do paciente, o olhar, nossa, na hora disso está sendo feito, né?
A gente tem sempre um médico, no comando, geralmente, né? E aí geralmente a gente consegue interceptar essa situação, né? Tipo, injeta, não injeta. Então, a gente toma essa decisão às vezes na hora até, né? O André falou, só queria reforçar o que a Luísa falou, que eu acho muito importante. Eu também venho da cirurgia oncológica, a importância de ter um patologista aí na frente. Estou puxando o saco dela, mas eu acho extremamente importante, não só, Luísa, no tumores ovarianos, quando a gente opera também em útero, a gente às vezes opera hiperplasia atípica ou mioma degenerado, que a gente acaba encaminhando para a gente, a importância da patologista na sala. Eventualmente, a gente vê situações em que você acha que é benigno, que vai ser maligno e muda totalmente a cirurgia. Nas duas patologias, tanto no tumor de endométrio, quanto no tumor sarcoma mesmo, de endométrio, quanto no tumor de ovário. Então, queria reforçar. Exato. E lembrar que hoje muitos dos hospitais oferecem plantão com patologista, né? Exato. Agora, pedir quando você sabe que você vai mudar a sua conduta na cirurgia, porque a conduta aqui não vai mudar, não adianta você pedir patologista, mas se for mudar, né? Você ser mais conservador, ser mais agressivo. Lembrar sempre do patologista que ele está ali para ajudar, ele não vai dar um diagnóstico às vezes definitivo, esse resultado pode mudar, tem que deixar isso claro para o paciente, mas que tem muito impacto nas nossas cirurgias a presença do patologista em sala. Não é comum às vezes a gente operar até um cisto simples, que a gente acha que vai ser simples e grande, e quando o patologista abre, tem lá umas papilas que acaba sendo um tumor borderline ou alguma outra coisa até mais grave. Então, assim, eu acho que eu queria falar da importância de reforçar o que você falou. Só queria ressaltar aqui que o radiologista, nas lesões ovarianas complexas, nesses RAD 5, ele é o melhor amigo do oncologista e do cirurgião. E, eventualmente, chega pra gente, direto no consultório da oncologia, o paciente que veio numa ultrassom transvaginal com uma lesão complexa. Às vezes, o colega o especialista não oncológico, pede algum exame para adiantar. E, às vezes, a gente teve uma discussão sobre isso na São José, recentemente, falando de qual seria o melhor exame. Vale a pena a gente pedir o PET antes para guiar a cirurgia ou não? E a gente chegou à conclusão de que não, assim, o PET é bom para ver linfonodo, mas a ressonância já mostra bem. Mas que a diferença que faz é a gente ter o local que vai fazer bem o exame pro cirurgião, porque vai guiar dele pegar, olhar e dizer, tem carcinomatose, vai para neoadjuvância, não vai... Para ele não assustar, porque às vezes vem um laudo na ressonância que o cirurgião acha que ele vai conseguir fazer uma citorreção primária, quando ele põe a pinça da laparoscopia, ele olha e fala, cara, não dá, fecha, tira um pedacinho e manda pra gente de volta. Mas nessa hora a discussão dos três é o que conta, e é isso que ficou. Tanto que, às vezes, eu prefiro falar com o cirurgião e perguntar, você quer que faça onde o exame? E às vezes não é nem só aonde, é quem vai laudar e quem vai ver que faz a diferença. Então... Já que foi citada? Eu sou patologista. Anabela. Eu adoro o ovário. Então, assim, o que me chamou a atenção aqui foi endometriose, ginecológico, né? A mama também gosta. E o ovário... Não, a mama pois também. Estou aqui do lado. Mas Andréia e Laura são as mais bem lá no fonte. Mas no ovário, eu acho assim, interessante saber que existe a ressonância para, às vezes, até nortear a gente no borderline. Porque, assim, quando a gente tem o benigno, né, eu não sei se, Luiz, assim, a gente já fez algumas congelações juntas, mas quando você pega um ovário benigno, você consegue ter tranquilidade. Eu acho que para você também. O maligno, né, metástase, as esterilidades, né, são mais tranquilas. O borderline é um problema para todos. E assim, às vezes tem que fazer muito, na parafina, que a gente chama, né, que é levar para o laboratório, incluir muito material para conseguir ver uma invasão, para poder classificar ela como maligna. Então, assim, se tiver uma ressonância realmente, um critério que nos ajude, aí a gente pode até entender um pouco mais, né, na congelação. Por isso que é importante também o patologista conhecer bem essa classificação, conversar, confiar também no laudo, porque tudo isso a gente leva em consideração, tá? Assim, tudo isso. Por isso que quando eu vou operar o paciente de esses anos, eu
O paciente não trouxe, não, tá lá na patologia. A gente leva mesmo, pra gente. Eu ia te perguntar, assim, que muitas vezes a gente não tem, então, um laudo que vem com o ORADS. Aí você falou que a gente pode... A gente consegue usar, porque quando não tem, o que eu faço, eu jogo no Google, na calculadora do RMI. Eu acho muito fácil de usar, pergunta se está na pré ou na pós-menopausa, pergunta o valor do CA-125, pergunta umas 4 ou 5 características de ultrassom que são facílimas e ajuda demais. Ele já te dá ali um percentual do risco de malignidade, algo que a gente usa até com planejamento de mapa cirúrgico, né? De assim, não, essa tem alta, vamos botar de manhã, vamos guardar mais tempo no centro cirúrgico. Então, é uma calculadora que eu uso bastante, tanto no particular quanto no público. Essa calculadora do ORADS é só para vocês? Não, tá no Google. É fácil só, também. Você viu que eu joguei ali, é só você ir no Google e digitar ORADS calculadora. Ele já abre, aí você ele vai te fazendo as perguntas. Se tem tecido sólido. O problema é que ele vai te perguntar assim, qual é a curva da lesão, qual é o sinal no T2. Então pode ser que assim, se não tiver sido feita a curva, se não tiver, né, você não vai conseguir. Não vamos conseguir. Eu tenho CS, feito 1, 2, 3, 4, aquilo a gente não sabe fazer. Eu tenho feito assim, quando a indicação do exame é para lesão ovariana, eu tenho colocado ORADS nos meus laudos, né? Eu acho que a gente tem que criar esse hábito. Aquilo que eu estava falando, a gente tem muito medo de errar, mas eu vejo, mas e se eu errar? E se eu der um ORADS 3 e era uma lesão maligna? Eu falei assim, gente, mas a gente só vai saber, até para ajustar o ORADS, a gente vai ter que usar ele, para saber até onde ele está errando. Então, assim, eu acredito que a gente tem que criar essa rotina de usar, principalmente quando a indicação vier, que é para avaliação de massa anexial. Isso que eu ia falar. A gente aprende muito com o retorno. Quem faz as subespecialidades, ela tem que ter aproximação. O pessoal da mama que eu conheço, todo mundo exige um mal para desenvolver. Entendeu? E é muito legal isso. Então, assim, até é um dos nossos objetivos do simpósio, é isso. É essa interação, porque não adianta você ter sozinho um especialista, o paciente está ali. São vários especialistas, essa troca de ideias é muito importante. E aí, como o ORADS é uma coisa mais recente, assim, até como sugestão para a gente, é solicitar o exame com classificação ORADS. Então, assim, até para forçar o cara que está lá a classificar ressonância magnética de pelve com classificação ORADS. Porque, assim, acaba forçando aquilo virar. Porque, às vezes, cai na pilha um cara que não é um especialista, que não está muito acostumado, ele vai dar uma lesão descritiva e vai passar. Então, quando a gente começa a forçar, com classificação ORADS, igual quando a gente faz no fígado, paciente com cirrótico, nódulo, classificação LIRAD. Então, assim, vai começando a entrar no nosso dia a dia, vai facilitando, e aí as pessoas vão aprendendo a botar. Ninguém mais dá um laudo de mama hoje em dia sem botar um BIRAD. Então, é entrar no nosso dia a dia. Então, acho que se puder vir nesse pedido, solicitação e com esses dados, e aí o que ela falou, a Anabela falou que é importante também, que é importante para vocês, quando a gente classifica e nesse borderline, a gente escrever onde está essa parte sólida, né? É superior na lesão? É inferior? Aonde está? Então você vai pegar uma peça, onde é que você vai fazer essa congelação? Onde é que está essa parte sólida? Onde é que é necrose? Onde é que não é? Então, quanto mais a gente consegue descrever da lesão... Muita cistectomia. Então, vai ser muito importante olhar com mais detalhes a classificação para que a gente possa preservar mais ovários e as mulheres que não tentaram esse desejo. E tem uma coisa que eu lembrei, porque assim, que eu acho que assim, até o patologista às vezes é difícil, e não tem muita... Os patologistas não estão muito habituados, né, os generalistas, com o ovário, é que tem a lesão benigna, que tem um componente sólido, que é o cistaadenofibroma seroso, né? Que ele tem esse componente sólido, ele tem o componente seroso, às vezes faz uma hiperplasia pra gente, né? E como é que seria a ressonância? Então, eu pensei nisso também. Entendeu? Mas que eu acho que ele não é como ele não é um fibroma esse todo sólido, ele é cístico e sólido. Faz fendas. Ele seria o ORADS 3. Porque a curva dele vai ser ele se comportaria como um cisto com componente sólido. Isso. E a área sólida, geralmente, como ele tem esse componente mais fibroso, a curva dele dá sempre uma curva de baixo risco. Então, ele seria um ORADS 3. Eu te sugiro o seguinte, nas próximas aulas, se surgirem,
associa com a anatomia patológica, isso vai gravar bem. Com certeza. Porque você vai ter noção por que a curva é baixa. Porque o Entendi. estroma é muito fibroso, não tem vascularização. Não tem nem vascularização. Entendeu? Entendi. Então vai ficar bem bonito. Tá, não é. Essa troca é muito importante, assim. Agora que eu conheço vocês, já acabou pra vocês, tá? É o fim. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos passar para a próxima. Obrigado, Silvia, mais uma vez. Obrigado, meninas, pela participação. Chamar a doutora Carla Baltarejo agora, que vai Pô, pra vocês, tá?